Amém. Estamos no mês do plano. Diga para o seu irmão aí, planos. Diga para ele, você tem planos para esse ano? Ô, cordeiro sacrificado, você pode abaixar um pouquinho, por favor? Perguntou para ele se ele tem planos para esse ano? A pastora Lenita já leu aqui Jeremias 29:11, que é o nosso versículo, aquilo que nós estamos trabalhando na Secrim. Com certeza o pastor Wallace, a pastora Amanda já trouxe isso aqui, mas a gente tem o nosso pastor presidente, que é o pastor Adilson, a pastora Marisa, que é a pastora vice, e todos os anos nós nos conectamos no final de dezembro com Deus para pedir os temas dos 12 meses do ano, o tema do ano e os 12 meses do processo. Por que nós fazemos isso? Porque Deus é alfa, ômega, Ele é princípio e fim. Deus não está preso ao nosso tempo, Deus é dono do tempo. Então quando Deus, a palavra de Deus vai dizer que quando Deus nos criou, Ele já viu o nosso fim, independente das escolhas que nós fazemos, não que já esteja pronto, mas independente das suas decisões, Deus consegue ver o plano completo. E por que eu estou falando isso? Porque esse mês do plano de Deus, ele tem um direcionamento, ele tem um foco, ele tem uma direção, e nas nossas células a gente trabalha sobre isso. Semana passada a gente trabalhou sobre quais são os seus sonhos e os seus planos. Porque às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e achando que aquilo que nós queremos para as nossas vidas tem a ver com um plano de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós nos encontramos discutindo, brigando, até jejuando, subindo no monte, para orar sobre coisas que têm a ver conosco, mas não necessariamente tem a ver com Deus. Amém? Vocês estão aí? Então, o versículo, a Lenita leu, está roncando aí um bocadinho. Jeremias 29:11, que ele diz: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E nesse versículo é interessante que o Senhor não faz nenhum mistério. O Senhor não deixa para depois, para dizer aquilo que Ele tem ao nosso respeito. Ele já completa dizendo: o plano que eu tenho é um plano de paz. O plano que tenho é não de causar mal. O plano que Deus tem é para vos dar um fim que esperais. Entenda, Deus já está dizendo assim: olha, aquilo que você está buscando tem a ver com os meus planos? Aí você pode dizer: mas Senhor, eu ando sem paz. E aí o Senhor já está respondendo dizendo: provavelmente não tem a ver com os meus planos, tem a ver com os seus planos. Porque os meus planos causam paz. Você está entendendo isso ou não? Agora, para que nós possamos viver os planos de Deus, é preciso uma ação. Diga comigo, ação. Um movimento. Sem movimento é impossível viver os planos de Deus. Deus nunca chama alguém para ficar parado. A Bíblia é um livro de caminho, não é um livro de estátua. A Bíblia é um livro de movimento, não de paralisia. De Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre dizendo frases como: sai da tua terra, como diz Abraão. Levanta e anda. Vem e segue-me. Todas as vezes que Jesus chegou para alguém, ele disse, falou e pronunciou sobre um movimento. Diga comigo, movimento. Movimento é uma ação, é algo que nós reagimos, nos posicionamos, nos colocamos. O chamado de Jesus não é um convite para uma nova opinião religiosa, é um convite para uma nova direção. Nós precisamos entender que a fé não é um sentimento que guardamos no peito,
mas é um passo que damos com os pés. Se você parou de se mover, você precisa entender isso. Se você parou de se mover, se você parou de avançar, você parou de seguir a Cristo. Não tem como seguir ao Senhor paralisado. Agora, eu quero começar, que essa foi a introdução, em cima do tema que eu quero pregar hoje. Como viver no plano de Deus. Agora, claro que isso é muito amplo, mas nada melhor que nós pegarmos o nosso pai da fé, que a Bíblia nos diz que é Abraão, para pegar desde o início, quando Deus o chamou, até o processo, de alguns processos da vida dele, que são muitos, e por que a Bíblia chama ele de pai da fé. Porque eu queria que esse chamado, alguém olhar para mim e falar, olha lá, esse é o pai da fé. E o pai da fé não tem a ver com o intelecto. O pai da fé, quando alguém é chamado, não tem a ver com as suas emoções. Quando alguém é chamado de pai da fé, ele está dizendo o seguinte: ele caminha por fé, não por vista, não por emoções, não por algo concreto, mas por fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam antes do que elas aconteçam. Isso é ter fé. E aí eu quero balizar, jogar como alicerce, Gênesis 12, de 1 a 10. Diga para o seu irmão, vai melhorar. Não, desse jeito não vai não. Diga com vontade, vai melhorar. Gênesis 12, de 1 a 10. Vamos ler juntos aí, acompanhar. Vai botar na... Ih, é isso, hein, Caio? Tá dormindo não, hein? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de todos os povos da terra serão. Então Abraão, como lhe ordenara e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à sua descendência. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e seguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era severa. Feche seus olhos. Pai, fala conosco poderosamente, Pai. Estamos aqui, Senhor, em busca dos teus planos. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Que não os meus sentimentos, as minhas emoções falem, mas que tu fale através de mim, Senhor. Que eu não dite ou fale as minhas palavras, mas que eu ouça a tua voz e declare as tuas palavras. Que eu seja obediente à tua voz e submisso à tua vontade, Senhor. Porque há um plano
perfeito sobre esse lugar e sobre essas vidas. Algo poderoso tu já está realizando e vai realizar ainda mais através dessas vidas, Senhor. E que nada impeça o teu derramar, Pai. Assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender para viver os planos de Deus, se liga nisso aqui, não se distraia não. Uau. Eu falei se distrai não, acabei se distraindo com eles, né? Uau, é muito lindo ver quando alguém decide se render ao Senhor. Há uma geração tomando uma posição. Uau. Mas vamos lá. A primeira coisa que entendemos nesse texto é: para viver os planos de Deus, não espere acontecer para obedecer. Obedeça porque Ele te chamou. Entenda o seguinte aqui, por favor, se liga nisso aqui. Talvez você esteja distraído, talvez você foi convidado, talvez você faça parte desse lugar. Talvez você diga, será que vai demorar? Talvez você diga, será que é só mais uma manhã? Ou eu vi alguém descer sobre as águas, morrer e ressuscitar para uma vida nova. Mas se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, com certeza Ele quer reajustar algumas coisas na sua vida. Entenda, Abraão estava vivendo numa cidade, e é interessante isso aqui, porque quebra alguns paradigmas religiosos, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Abraão, quando saiu de lá, ele saiu com os bens que ele tinha. Ele não foi chamado para passar uma dificuldade, ele não foi chamado para largar as suas finanças ou as suas riquezas que ele tinha adquirido. Não. Quando a palavra de Deus vai dizer que Abraão saiu do lugar aonde estava, ele levou a sua esposa, o seu sobrinho, todos os seus escravos e todas as suas riquezas. Entenda o seguinte, não necessariamente Deus vai tirar tudo de você para que você siga Ele, só se tudo que você tem ocupar o lugar dele. Tem muita gente que às vezes acha que o emprego é maldição, que a riqueza é maldição, que as coisas que tem é maldição, que um casamento é maldição e que precisa largar certas coisas para seguir Jesus ou seguir a Deus. E Deus está dizendo, o pai da fé, ele não largou as coisas que Deus deu para ele só largou os seus planos para viver o plano de Deus. Entenda, eu não estou pregando aqui prosperidade, eu estou pregando aqui quebra de religiosidade. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Deus chegou a Abraão e disse assim, olha, você está ruim para tu? Me segue. Não foi isso que ele disse. Ele disse, você está doente? Me segue. Não foi isso que ele disse. Ele está dizendo, você está com problema no casamento? Não foi isso que ele disse. Ele está dizendo assim o seguinte, você está novinho ainda, então você tem energia para vir? Não, vou te chamar com 75 mesmo. Ou vou chamar como eles, jovens. Eu estou querendo dizer o seguinte, não existe idade para começar a viver os planos de Deus. Você pode ser novo como eles e entregar a vida agora e ser batizado em nome de Jesus e começar a caminhar com o Senhor. Ou você pode ter 75, 85, 95 e começar a viver os planos de Deus. Deus não está dizendo que não tem nada que você tenha, que você possui, que pode atrapalhar o plano. Sabe qual é? Só a sua decisão de viver para Ele. Não tem a ver com as coisas que você tem, tem a ver com as coisas que você pensa. Agora, entenda o seguinte, para viver os planos de Deus, você vai precisar de uma ação. Eu sei que todo mundo já pregou isso e eu quero que Deus, quando eu estava preparando a palavra, eu disse a Lenita, essa palavra às vezes é tão simples, mas Deus disse no meu coração, mas algumas pessoas precisam ouvir. Para viver os planos de Deus, você vai precisar de uma ação. A palavra de Deus vai dizer assim, quando Deus chega para Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E mais nada. Ele não disse mais nada. Ele não disse como.
ele não disse quando, ele não disse o que tinha que deixar, o que tinha que levar, ele não disse qual era o chamado, ele não disse qual era a convergência, ele não disse a situação, ele só disse quem levar, quem não devia levar, e para ele se movimentar. A grande questão nossa é que a gente quer viver o plano de Deus com uma profecia, mas não quer se movimentar para que a profecia aconteça. Tem muita gente que diz que a igreja está fria. Tem muita gente que diz que essa geração é problemática. Mas na verdade, o problema não é o céu falar, é você não se movimentar. Você jejua, ora, sobe o monte, fala que é cristão, fala que é temente a Deus. Quando você até debate no grupo da igreja, da família, sobre religião, sobre política, sobre coisas com base naquilo que a palavra de Deus trabalha na sua vida. Mas na hora que Deus entrega uma palavra para você, sabe o que você faz? Eu vou orar. Quanto tempo você está orando? Uns 3 anos. Eu vou fazer jejum de Daniel, 21 dias, para pegar uma resposta. Entenda o seguinte, preste bem atenção nisso. Daniel não orou por uma resposta, Daniel orou para ser a resposta. Entenda o seguinte, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo foi levado ao cativo. Eu já preguei isso várias vezes, mas tem a ver com o plano. Aquele povo andou perdido no caminho, e por isso Deus os entregou à Babilônia. Então, na verdade, não foi Deus que entregou à Babilônia, foi a decisão deles de não viver os planos de Deus que se entregaram à Babilônia. Porque Deus mandou vários profetas para dizer com eles, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E eles não quiseram se arrepender. Quando eles não quiseram viver os planos de Deus, o livre-arbítrio permite eles viver longe de Deus. E quando você não vive o plano de Deus, você vai viver outra coisa. E aí eles são levados para o cativo. Mas antes de botar o pé, antes de ser invadido aquela cidade, Deus já levantou um profeta dizendo, olha só, vocês vão ser levados. Mas eu vou botar uma data de restauração. Sabe quanto tempo? 70 anos. O povo é levado cativo, é levado para aquele lugar. Daniel se passou aquele tempo todo, Daniel não sabia. Quando Daniel vai buscar as escrituras, os planos de Deus, ele fala, existe uma palavra de decreto de fim do cativeiro. Preste atenção nisso. Existe uma palavra de fim de decreto do seu cativeiro. Preste atenção. Mesmo que você tenha escolhido os seus planos, não os planos de Deus, Deus diz assim, ó, tem uma data para que você ande fora dos meus planos. Deus está dizendo assim, olha, você pode fazer o esforço que você quer para viver longe de mim, mas as circunstâncias, eu vou levantar um profeta que vai ser reto no meu caminho, justo na minha presença, e no tempo certo ele vai buscar os meus planos e vai orar não pelos planos dele, mas pelos meus planos. E quando eu oro pelos planos de Deus, eu não espero que eles aconteçam, eu declaro para que ele se manifeste. Olha como é tão poderoso, e você sabe, eu só estou pregando que você sabe, preste atenção, você sabe disso, mas talvez você não embutiu isso. A palavra de Deus vai dizer que quando o anjo veio falar com Daniel, ele disse, no primeiro momento, no primeiro dia que você orou, a sua oração chegou ao trono. Não, talvez você não tenha entendido, olha só. Quando Daniel orou, não os seus planos, mas os planos de Deus, a oração de Daniel chegou no trono. Os 21 dias foi a resistência, não foi o tempo.
entenda, por favor. Você não está orando para que aconteça. Porque quando você ora, os planos de Deus, ele já está acontecendo. Não, gente. Você precisa pegar isso, Quando você busca na palavra os planos que Deus tem a teu respeito, você não ora e jejua para que aconteça, porque quando você descobre o plano e começa a orar, ele já está acontecendo. Oh, Jesus! Você precisa pegar isso no seu coração. Quando Deus fala com Abraão, ele já conhecia Abraão. Ele sabe que ele não precisa de um segundo comando, ele só precisa do primeiro. Qual palavra, profecia que você recebeu de Deus, por menor que seja? Sabe aqueles quando alguém chega e fala, mulher de Deus, já é um plano. Ah, sarabaxê. Sabe aquelas frases de crente que às vezes você acostuma a ouvir, mas que você ainda não entendeu? Vejo que tu és profeta. Aí tu fala, e nada. Em vez de você falar, Senhor, eis-me aqui nos teus planos. Entenda. Como é que é teu nome? Jefferson. Oh, Jesus. Cadê meu Jefferson, hein? Jefferson, quando você nasceu pequenininho, bebezinho, tu já tocava teclado? Não. Tu teve que fazer aula? Ou começou a tocar? Mas alguém revelou para você? Não. Você olhou e disse. E aí você se tornou. Você não entendeu, né? Tem hora que Deus coloca coisas na sua frente. Você não sabe como vai ser. Você não sabe como vai tocar aquela vida. Mas você sabe que você já é um adorador. Entenda. Mas pastor, como é que isso funciona? Cada caso funciona de uma forma. Com Abraão, Deus deu uma palavra. Com Moisés, ele só resolveu queimar. Entenda? Moisés estava vivendo os seus planos. Moisés foi chamado para ser um libertador. Foi levado para dentro do templo para aprender a ser um libertador. Cresceu se desenvolvendo para ser um libertador. Mas quando cresceu, ainda não tinha um coração de libertador. Moisés cresceu para ser libertador, mas o que ele aprendeu na casa de Faraó era libertar na força do braço, em vez da força do espírito. Aonde você está forçando para viver os planos de Deus? Em vez de se dobrar à vontade de Deus. Deus não está preocupado com a tua idade, Ele está preocupado com a sua rendição. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: você conhece, ele matou um egípcio, foge do deserto, fica lá. Aí agora que vem, olha como é que o crente é. Senhor, me abençoa, me dá uma varoa, casa. Me dá filhos, Senhor, filhos. Me dá prosperidade, Senhor, gado. E aí agora Moisés encontra o quê? Trabalhando com as ovelhas de seu sogro no deserto. Para qualquer um crente vai dizer, esse era o plano de Deus. Mas não era. Deus não faz Moisés ficar doente. Deus não faz Moisés ter escassez. Deus não faz Moisés, os filhos de Moisés, ter algum problema. Deus simplesmente, para chamar Moisés, decide se queimar numa sarça. Não, você não.
Veja que eu estou pegando versículo que você conhece, mas talvez você não aplicou. Sarça talvez seja algo insignificante. Graveto, seco no deserto. Às vezes a gente se sente assim, né? Insignificante. Comum. Só mais um. Mas Deus está dizendo: se você se permitir deixar eu te queimar, pessoas voltarão para os meus planos. Jéssica, essa é para tu, Jéssica. Se você se permitir deixar-se queimar, como aquela sarça, famílias voltarão para os meus planos. Mas pastor, mas e quando está difícil? E quando está num dia difícil? Você falou aí de 2, do dia bom. E quando está num dia difícil? Como viver os planos de Deus? Lucas 5. A igreja está acostumada a pregar ela aqui. Lucas 5, quando Jesus encontra Pedro lavando as suas redes. Aquela palavra me mostra crês, e essa palavra veio inspirada no Guilherme pregando lá na sede. Apesar que ele está conversando lá com a Alecrícia lá, mas eu vou aqui citá-lo do mesmo jeito para honrá-lo. Quando ele estava pregando na sede, Deus falou comigo assim: sabe aquela palavra que eu estou preparando? Você está preparando? Fala dos 3 passos que Pedro teve para viver os meus planos. Primeiro passo, você lembra? Pedro lavando as redes, Jesus vindo à multidão. Pedro nos seus planos e Jesus nos planos dele. A palavra de Deus vai dizer que Jesus olha para 2 barcos, mas entra em um, certo? Certo ou não? Mas Jesus movimenta o barco? Jesus movimenta o barco? Primeiro passo para você viver o plano de Deus é você permitir Jesus entrar no barco. Mas quem tem que movimentar o barco é você. Mesmo no dia de frustração, mesmo no dia de dor, mesmo no dia cansado, mesmo no dia fatigado, mesmo que você fez tudo o que você podia, mesmo tendo caráter, mesmo tendo posição, mesmo sendo justo, mesmo tendo habilidade, mesmo tendo dom, sem viver o plano de Deus, tudo que você faz será frustrado. Porque é impossível uma árvore dar fruto sem estar conectada na fonte. Fruto pode até ser gerado, mas não vai vingar. Agora, o primeiro passo é deixar Jesus entrar no barco. Mas o mais principal, como nós estamos dizendo, você precisa mover esse barco. Talvez vocês queiram que eu grite, que eu me posicione. Eu quero que você ouça a voz de Deus naquilo que você está vivendo hoje. Preste atenção. Aquilo que você está orando hoje, Deus está dizendo assim, permita entrar nessa dor, botar o pé nesse barco. Talvez eu estou falando do barco da vida, mas separando o barco como mulher gosta, em caixinhas separadas. E talvez o barco da caixinha da dor, da ferida do casamento, ou do filho, ou do trabalho, você não está deixando Deus entrar, Jesus pisar naquele barco. Qual barco da sua vida você tem falado: Jesus, aqui não, Jesus, aqui não. Eu vou até aqui, eu vou até no culto domingo, mas quarta e domingo, ou quinta e domingo, não. Eu vou até aqui, Senhor, mas eu não vou ocupar a minha agenda toda com as coisas da igreja. Sabe qual é a grande questão? Que você entra achando que está dando tempo para a igreja, enquanto Jesus está te chamando para o plano dele. Vocês estão entendendo isso?
Todas as vezes que passa uma dificuldade, você está dizendo, Senhor, me abençoe. O Senhor dizendo, move o barco. E o Senhor dizendo, Senhor, me abençoe. E Jesus dizendo, move o barco. Ah, mas pai, eu não aguento mais. Jesus está dizendo, move o barco. Sabe o que é move o barco? Entra no meu plano. Oh, Jesus. Segundo ponto. Deixa eu ver meu tempo. Ih, rapaz. Não vai dar para pregar tudo, não. Segundo ponto. Pedro entra no barco, arrasta o barco. Segunda coisa para você viver o plano de Deus, sabe qual é? Ouvir a palavra e não repetir o caminho, mas ir mais fundo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando Jesus entra no barco, Jesus estava no barco, Pedro estava no plano, não mais dele, mas no de Jesus. O plano de Pedro era lavar as redes e ir para casa frustrado, mas o plano de Jesus é o seguinte: aprenda a ouvir para aprender a obedecer. Ele está dizendo o seguinte: de dentro do barco de Pedro, levado um pouco à frente, Jesus está pregando a multidão através da vida de Pedro. Sabe por que isso sempre me emociona? Eu já preguei isso aqui mais umas 30 vezes sobre Pedro, de 30 formas diferentes. Mas sabe o que me emociona? Porque é exatamente assim que ele fez na minha vida. Eu clamava, eu buscava, reclamava, eu justificava. É por causa do meu pai, Senhor, que eu sou assim. É por causa da minha mãe que eu sou assim. É por causa dos abusos, das feridas, das circunstâncias que eu sou assim. E Deus está dizendo: deixa eu entrar no teu barco. Quando eu permiti que ele entrasse no meu barco, sabe o que ele fez? Nada. Nada mudou do lado de fora. Eu continuei com as minhas dores, com as minhas aflições, com as minhas angústias, com as minhas dúvidas. Mas Deus está dizendo assim, Jesus estava dizendo assim para mim: enquanto eu estou no teu barco, eu prego através da tua vida. Enquanto as tuas dores não te paralisarem, as tuas amarguras não te paralisarem, o teu casamento não te paralisarem, eu estou pregando através da tua vida. A questão toda depois é que ele me deu uma ordem. Ele disse: não dá mais para viver raso. Não dá mais para viver só essa vidinha de quarta ou quinta e domingo. Você precisa ir mais fundo. Porque quando a tua esposa não estiver bem, você precisa estar posicionado. Não é a tua esposa que faz o teu ministério, é o sacrifício na cruz que pagou sobre os teus pecados. O segundo passo é depois disso. Jesus diz: joga a rede para o outro lado. Mas um detalhe que eu disse: você precisa ir mais fundo. Às vezes é muito esforço, mas é raso. Muita agenda, mas é raso. E o terceiro ponto é o seguinte: é impossível viver os planos de Deus se você não se arrepende do passado. Eu vou de novo, eu vou repetir, que talvez você não tenha entendido. É impossível viver os planos de Deus sem você se arrepender do seu passado. Quando Pedro tem a grande pesca, que as suas redes ficam cheias, que ele tem que chamar outros barcos para ajudar, a palavra de Deus em Lucas 5 vai dizer: quando Pedro viu aquilo, ele não se alegrou, ele não comemorou, ele não festejou. A palavra de Deus diz que ele diz para Jesus: afasta-te de mim, que sou pecador. Sabe o que ele está dizendo para ele, para o céu e para Jesus?
Eu me arrependo de não ter vivido antes os teus planos, Senhor. Só depois de você deixar Jesus entrar no teu barco, movê-lo, falar através da sua vida, ir mais fundo e se arrepender dos seus caminhos, aí você ouve o plano que Ele tem a teu respeito. Você conhece a palavra? Jesus diz para ele assim, ó: a partir de agora, tu é demais. A partir de agora, você será pescador de homens. Talvez você não está entendendo. Você não está entendendo. Todo o processo que você passou até aqui não foi em vão. Todo o processo que você viveu até esse momento não foi em vão. Essa manhã é para que Deus revele os planos que Ele tem para a sua vida. O céu não está retendo nada. O teto não está de bronze, irmãos. O véu foi rasgado. Não é o céu que não está falando. É você que não está se movendo debaixo da palavra de Deus. O Senhor mudou a palavra. Deus não está permitindo continuar. Deus está dizendo: é hora de você se arrepender dos seus planos. Eu gostaria de pedir os pastores para a gente pudesse ficar de pé. Os intercessores pudessem ficar em volta.